queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula com o seu professor Renan Cardim de Língua Portuguesa e hoje começaremos o nosso curso de sintaxe básica. Portanto, prestem bem atenção em cada um dos detalhes que aqui serão expostos, uma vez que, se há um contexto básico, vocês precisarão entender necessariamente cada um dos aspectos elaborados aqui nesta aula para que mais à frente vocês possam desenvolver esses aspectos, ok? Então, não deixem passar nenhum tipo de dúvida. Quaisquer dúvidas que surjam, podem colocar nos comentários do vídeo. No módulo 1, ainda na ementa, que já foi passada na apresentação do curso, no outro videozinho que eu fiz para vocês. Tá? Então vamos lá, módulo 1 a gente vai estudar o que é sintaxe. E é muito interessante essa pergunta e eu queria essa reflexão de vocês. Quando nós estudamos sintaxe, né, a gente estuda um conjunto de regras, né? A gente tem um conjunto, uma nomenclatura muito grande para poder estabelecer a funcionalidade da palavra de acordo com a frase. Então aqui, sobre sintaxe, eu vou botar a função, tá? Função da palavra, que eu vou botar aqui embaixo na frase, ok? Por que eu estou botando o conjunto que vai englobar a função da palavra na frase? Porque esse conjunto ele não vai se comunicar diretamente com classe gramatical, mas é muito comum ter esse tipo de dúvida. Algumas pessoas têm, mas isso daqui é substantivo, isso aqui é adjetivo. Não me interessa a palavra isolada. Me interessa, sim, a palavra de acordo com a ideia apresentada pela frase, de acordo com o contexto em que ela se insere, e não de forma isolada. Portanto, esse conjunto que vai trabalhar função da palavra de acordo com a frase, ele vai estabelecer o início do nosso debate do que é sintaxe, tá? E aqui, logo na sequência, no segundo ponto, a gente tem o que é frase, período e oração. Lembrando, tá? Frase é toda e qualquer sentença que tenha significado. Ou seja, se eu falar para vocês, cuidado, em um dado momento isso tem um significado, isso é uma frase. Né? Então, assim, eu vou, para a sintaxe, estudar somente as frases que contenham verbos. Essa frase, por exemplo, não contém verbo, apesar de ser uma frase. Nós a chamamos de frases nominais. As nominais não serão expostas, e sim as verbais. Portanto, eu tenho isso como definição de frase. Período, espaço em que se estabelece a frase. Tá? Aqui eu vou fazer uma abertura, vou botar a frase aqui e vou botar o seguinte: no período eu tenho início, tenho meio e tenho fim. Ou seja, no espaço da frase eu estabeleço início, meio e fim para ela. E ele é demarcado com uma pontuação, tá? Pode ser ponto final, pode ser ponto e vírgula, pode ser exclamação, pode ser interrogação. Cardim, pode ser vírgula? Não pode ser vírgula, tá? Então é só para deixar claro esse ponto para vocês. Depois que eu conseguir conceituar o que é frase, o que é período, eu preciso entender o que é oração. Como eu já disse, vou estudar somente frases com verbo. Portanto, eu vou ter, tá, aqui na frase o verbo. Esse verbo eu vou entendê-lo como oração. Portanto, sempre que eu disser oração, eu me refiro ao verbo que está inserido dentro daquele período, ou seja, ao período verbal, tá? Então não vou trabalhar necessariamente só com o verbo, e sim com a inserção dele, com quem ele se relaciona, se ele tem ou não um complemento, é sobre isso que eu estou falando, tá? E após eu entender o que é frase, período e oração, vamos para sujeito e predicado, que são os termos essenciais, são indispensáveis para toda a frase que a gente vai estudar nesse momento. Tá? Eu posso inclusive ter frases sem sujeito, mas eu terei frases com predicado. Por isso são ditos termos essenciais. Tá? Então vou estudar sujeito e predicado, classificação de sujeito, ou seja, vou entender que cada sujeito que aparece em cada frase, ele é classificado de uma determinada forma, pois ele apresenta uma característica que a ele é específica. Tá? E, por fim, eu vou estudar a qualidade de predicado. Então aqui ele só termina de conceituar o que é sintaxe com o processo gramatical, tá?
Parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase e suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Eu estudo sintaxe. Nessa própria frase aqui embaixo, perdão, se eu fosse analisá-la, tá? Eu deveria pontuar aqui quantos elementos tem nessa frase. Mas, Cardim, por que eu devo pontuar quantos elementos tem? Ora, se eu disse que não me interessa a palavra isolada, eu tenho que entender que cada um desses elementos que compõem essa frase, eles se articulam com um determinado fim. Então aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho dois elementos, aqui eu tenho três elementos. Ou seja, eu tenho uma frase com três elementos. Como eu já disse, eu vou estudar sempre os períodos oracionais, ou seja, aqueles períodos que contenham verbo. Identifiquei o verbo, está aqui, ó, estudo. Ok? Então aqui eu tenho uma frase com um verbo. Como eu já disse, o ponto seguinte é analisar os termos essenciais, que é sujeito e predicado. Vou entender o sujeito como termo referencial da oração, ou seja, a quem a oração se refere, ou a quem o verbo se refere. Quem estuda sintaxe, no caso, eu estudo sintaxe, portanto, o sujeito estará aqui. Posso determinar esse sujeito como eu, não somente por ele estar explícito aqui, mas também por essa terminaçãozinha aqui desse verbo. Afinal, vamos pensar aqui comigo. Eu estudo, eu mordo, eu choro, eu grito. Esse O no final vai ser uma marquinha registrada para a primeira pessoa do singular, ou seja, para o eu. Portanto, posso determinar o núcleo desse sujeito por uma relação lógica. Eu tenho aqui um sujeito simples, tá? Quem estuda algo, sintaxe vai servir de complemento verbal a esse algo. Show? Mais à frente a gente vai parar de pouquinho em pouquinho para analisar outras frases, mas até então essa é a explicação mais simples e mais abrangente sobre o assunto. Classe gramatical e função sintática são matérias distintas, não confundam. Classe gramatical e classe de palavras possuem contexto isolado. Uma vez que eu estou trabalhando com classe gramatical, estou analisando a classe de palavras que existe na nossa língua, que são 10. Então eu vou analisar aquela palavrinha dentro do contexto das 10 classes de palavras, mas simplesmente entendendo que ela é uma palavra que pertence a uma classe, acabou. Não me interessa se ela compõe um contexto específico na frase, e sim que ela é simplesmente uma palavrinha, tá? A função sintática, como isso aí já está se tornando uma redundância, que eu já dei essa explicação, mas retomo, tá? A função sintática vai pegar essa palavrinha, vai colocar essa palavrinha na frase, essa palavrinha vai desempenhar uma função na frase, e portanto ela vai ter uma disposição, uma função na sintaxe, tendo assim a sua função sintática, tá? Aqui eu tenho exemplos de contexto, ou seja, de algumas frases, tá? Que tem disposição sintática, termos aqui que funcionam a fim de estabelecer uma ordem sintática. Vamos aqui na primeira. O professor Cardim passou uma tarefa. Aqui, em primeiro lugar, eu vou analisar quantos elementos tem nessa frase. Nessa frase tem vários elementos, né? Nessa frase eu vou ter aqui, ó, nesse ó, vou ter 1, em professor vou ter 2, Cardim 3, passou 4, uma 5, tarefa 6. Tenho 6 elementos nessa frase. Depois devo analisar onde está o verbo dessa frase. Está aqui, ó, passou. Cardim, mas eu não sei avaliar o que é verbo e o que não é. Mais à frente vou gravar um vídeo de classe gramatical, vou falar muito sobre verbos, e aí você vai conseguir distinguir. Mas, grosso modo, são aqueles termos principalmente que você vai conseguir conjugar, tá? Então vamos lá. O professor Cardim passou uma tarefa. A próxima etapa é eu descobrir quem é o sujeito. Quem passou a tarefa? O professor Cardim. Então, portanto, isso daqui tudo é o sujeito, tá? Passou é o verbo, tá? Uma tarefa está complementando o verbo, portanto, complemento verbal aqui, tá? Professor Cardim. Quando eu trato aqui do termo inteiro professor Cardim, eu tenho aqui um determinante, ou seja, um elemento vai determinar o gênero e número desse substantivo, que é o artigo, tá? Vocês não precisam lembrar disso agora, mas isso aqui é só para definir o seguinte, o núcleo do sujeito, ou seja, aquela parte principal do sujeito, né?
o professor passou uma tarefa, o professor passou uma tarefa, ou seja, a ideia central ela vai flertar com professor. Para além do o e para além do cardim, é o professor que é o termo central. Ok? Aqui embaixo, eu e ela montamos um curso de sintaxe. Show? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos nessa frase, tá? Depois que eu achei a quantidade de elementos, vou achar o verbo ou a oração, tá? Que está aqui, ó, montamos. Termina inclusive com mois aqui, primeira pessoa do plural. Então aqui já achei o verbo. Quais pessoas que montaram o curso de sintaxe? Eu e ela, pois eles são os termos referenciais dessa oração aqui, do montamos, tá? Eu e ela formam os núcleos do sujeito, portanto aí eu tenho um sujeito, mais à frente veremos a característica dele, mas posso dar o spoiler, será um sujeito composto, tá? Vou pegar a mesma frase, ó, montaram um curso de sintaxe, vamos contar os elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 elementos, tá? 5 elementos. Em montar um curso de sintaxe, eu posso determinar quem montou? Se eu não posso determinar se foi masculino e feminino, singular ou plural, logo aqui eu tenho um sujeito que vai ser indeterminado. Mais à frente nós veremos também mais sobre ele, né? E aqui embaixo, ó, faz anos que trabalhamos juntos. Faça a quantidade de elementos, ó, só contar aqui as palavrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nesse caso específico, vamos contar as orações, ou a quantidade de verbos, ó. 1 e 2. O ideal é que a gente sempre tente achar o sujeito em primeiro lugar. Portanto, quando eu tenho faz anos, a gente vai ver aqui a regra do fazer indicando tempo decorrido, tá? Isso aqui é um clássico caso de oração sem sujeito, ou para os jiu-jiteiros de plantão, os, né? E aqui nós temos trabalhamos juntos. Se nós temos o mois aqui, eu já tenho nesse caso a primeira pessoa do plural, ok? Então aqui eu tenho o nós. Ah, Cardim, mas o nós não aparece aí. Se ele não aparece, nesse caso, esse sujeito vai se chamar sujeito oculto ou sujeito desinencial. Mas pode também ter uma terceira nomenclatura, que se chama sujeito elíptico, tá? Mais à frente também trataremos mais sobre cada um desses casos. Lembrando que esse é o curso de sintaxe básica. Assim, quando vocês já estiverem no modo mais avançado, vocês vão conseguir fazer essa leitura sem precisar parar tanto nessa frase, tá? Isso vai, de alguma forma, isso vai ficar mais fluido para vocês. Então, os referentes da oração, aqui eu estou tratando, fazendo a introdução sobre o sujeito. Dei todos os exemplos dos contextos sintáticos, falei de sujeito, falei de predicado, para de fato agora poder falar de forma isolada sobre o sujeito. É o termo referencial da oração, ou seja, cada verbo oração pode possuir uma palavra que se refira a ela. Por que pode? Porque eu tenho casos de oração sem sujeito. Tomem muito cuidado com isso, tá? Não é sempre que eu terei um sujeito e uma oração ligada a ele, tá? O sujeito será classificado de acordo com o seu núcleo, simples, composto, oculto, desinencial. Observem bem, mais uma vez, isso daqui, tá? Só um minutinho. Observem bem, mais uma vez, isso daqui. Se eu estou falando que o sujeito será classificado de acordo com o seu núcleo, busque sempre o núcleo do sujeito. Tomem muito cuidado. Ali nos exemplos anteriores, voltarei aqui para mostrar, aqui eu tenho o caso, por exemplo, na primeira frase aqui, o professor Cardim passou uma tarefa, tá? Eu tenho muitos elementos aqui, eu tenho 1, 2, 3. Então, como saber o núcleo? Significa que, se eu tirar essas duas palavrinhas, a frase continua tendo um certo significado, ok? Se tiver, então ali eu tenho, naturalmente,
o núcleo do sujeito marcado, né? E eu preciso, na verdade, não só demarcar o significado dela, mas a posição núcleo é a ideia central da ideia. Ou seja, a ideia dos termos, aquela ideia que é principal, que vai se valer como núcleo, tá? Vamos continuar. O professor Cardim passou uma tarefa, né? Então aqui eu estou dando os contextos sintáticos de novo, perdão. Vamos ao sujeito simples, tá? No sujeito simples é aquele sujeito cujo núcleo se formará apenas por um elemento, tá? Colocarei aqui sujeito simples, tá? Ele se formará apenas com um núcleo. Tem alguns autores que ainda debatem a seguinte questão: o sujeito oculto ele não é um sujeito simples, afinal posso determinar o núcleo dele? Então há certa divergência aí, tá? Mas calmem, os dois estão certos. Ainda que ele apareça ou não apareça sendo determinado e podendo determinar o núcleo, ele sendo simples ou oculto, tanto faz nesse ponto. O núcleo pode ser determinado, ok? Então vamos lá. O melhor aluno da classe passou de ano, né? E aqui a gente vai fazer aquela contagem sempre dos elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elementos nessa frase, ok? Para eu determinar aqui o sujeito, tá? Eu devo perguntar quem passou de ano? O melhor aluno da classe. E para eu determinar o núcleo, afinal aqui eu tenho 5 elementos, né? Ou seja, o se refere a aluno, melhor se refere a aluno e da classe se refere ao aluno, porque esse D mais A aqui faz parte de uma locução, ou seja, eu analiso esse termo dessa forma. Portanto, eu sei que aluno é o único núcleo do sujeito que há nessa frase. Sendo o único núcleo do sujeito, aqui eu tenho um exemplo clássico de sujeito simples. Show? Então vamos aqui no segundo exemplo. Esse menino bagunceiro toca o terror na sala, contando os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Tem 8 elementos aí. Vamos entender agora qual é o sujeito da frase. Quem toca o terror na sala? Esse menino. Portanto, aqui, ó, o sujeito está aqui. Show? Esse retoma a ideia de menino e bagunceiro também. Portanto, menino é o núcleo do sujeito. É um núcleo composto por apenas um elemento, portanto, sujeito simples. Ele é o melhor jogador do mundo. Quem é o melhor jogador do mundo? Vou só encurtar aqui para a gente dinamizar o processo, tá? Quem é o melhor jogador do mundo é ele, portanto, ele é o sujeito. Só tem um elemento, portanto, sujeito simples. Pedro fez a pontuação máxima. Quem fez a pontuação máxima foi Pedro. Pedro é apenas um elemento, portanto, sujeito simples. Show? Então, aqui nesse caso, é só para ilustrar o seguinte. Quando eu preciso achar o sujeito ou o núcleo do sujeito, basta que eu olhe os elementos e tente identificar na relação desses elementos a quem eles sempre retomam a ideia, qual a ideia central, por onde que essa ideia central ela está rodando. Portanto, o sujeito simples se identifica aí. Sujeito composto, né? E tem sempre essa gracinha, né? E aí, professor, o que é o sujeito? Aquele que tem posto? Ah, não. Sujeito composto é aquele que ele é composto naturalmente por mais de um elemento. Então, nesse caso, eu vou identificar no sujeito composto, deixa eu marcar aqui bonitinho, no sujeito composto eu vou marcar 2 núcleos, ok? Ou seja, eu vou ter que marcar 2 elementos que são importantes para a frase. Aqui, o professor Cardim, já vou destacar aqui só para dinamizar o processo, ó, professor e a professora de artes passaram uma tarefa fácil. Ou seja, tem um elemento e um segundo elemento. Tenho mais de um elemento, portanto aqui eu tenho um sujeito composto.
Eu e ela montamos um curso. Quem que montou o curso? Não foi eu e ela? Não são os termos que são referentes dessa oração? Aqui eu tenho um elemento, tenho outro, tenho outro. Esse aqui só está ligando esse a esse. Portanto, aqui eu tenho dois elementos. Tenho aqui um exemplo de sujeito composto. Seguindo. Pedro e Jaqueline montaram um curso de sintaxe. Quais pessoas montaram o curso de sintaxe? Não foi Pedro e Jaqueline? Então aqui eles estão associados diretamente a essa oração. Aqui eu tenho um núcleo e tenho outro núcleo. Portanto, tenho mais dois núcleos. Outro exemplo de sujeito composto. Os meninos e as meninas participarão das Olimpíadas Escolares. Quem que vai participar das Olimpíadas Escolares? São os meninos e as meninas. Então aqui eu tenho os dois núcleos, tenho a conjunção que está ligando esses dois núcleos, está dando a ideia de adição, somo um com outro, né? Aqui eu tenho dois elementos. Se eu tenho dois elementos, aqui eu só posso ter um sujeito composto. Então o sujeito composto é aquele sujeito em que nós podemos determinar mais de um núcleo em sua composição. Sujeito que ele vai ser considerado desinencial, oculto ou elíptico, tá? É aquele sujeito que aparece escondidinho, tá? Ele quase não aparece. Quase não, ele não aparece, né? É um sujeito que se colocará de forma implícita, tá? Vou botar aqui, ó. Implícita. O que é algo implícito? É aquilo que não é explícito por uma relação lógica. É aquilo que não se mostra diretamente na frase, ó. Como muito em todas as refeições. A quem eu me refiro aqui? No como. Basta lembrar lá na conjugação verbal do verbo comer, tá? A primeira pessoa, eu como. Ou seja, eu sei que eu que pratico essa ação. Portanto, aqui eu tenho um núcleo que ele é simples. Por isso a divergência dos gramaticais entre sujeito simples ou simplesmente sujeito oculto. Essa análise aqui que eu fiz, tá? Ela vai se caracterizar por desinencial. Por quê? Eu vou pegar a desinência do verbo, que é essa daqui que é a desinência número pessoal. Para quem não sabe o que é isso, também não tem problema que na aula de morfologia a gente vai estudar, tá? Então aqui eu vou pegar a desinência número pessoal, vou analisar essa desinência que pessoa pertence. Assim, aqui eu já vou achar o sujeito que é eu. Mas como eu não aparece aqui, vou aqui botar sujeito oculto. Show? Aqui embaixo. Amas muito a língua portuguesa? Aqui eu tenho o verbo, ó, amas. Tem um Szinho aqui no final. Eu sei que nessa terminação, se eu seguir a mesma regra acima, pegar o verbo amar, eu vou ter ali, ó, eu amo, terei tu amas. Ou seja, esse S final é a marca do tu. Portanto, eu sei que o sujeito será o tu, mas o tu não aparece aqui, tá? Como não aparece, será considerado sujeito oculto ou desinencial neste caso, tá? Aqui no terceiro ponto, gastamos todo o dinheiro em jogos. Quando eu falo gastamos todo o dinheiro em jogos, me refiro a nós. Porque eu já matei a questão assim, olhei essa desinência aqui final, que é desinência de número e pessoa. Aqui me indica a primeira pessoa do plural. Gente, desculpa, depois que eu começo a falar muito, né, naturalmente, isso para qualquer pessoa, minha garganta começa a ficar seca, mas calma. Vamos concluir esse vídeo em perfeita ordem, tá? E aqui a mesma coisa, ó, a mais, aqui tem o IS, eu tenho uma desinência de número e pessoa aqui, que vai identificar o quê? O vós, usando essa mesma regrinha aqui que a gente usou. Show? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Para aqueles que não tiverem, na nossa aula mais à frente, que é a nossa aula de sábado, para a galera que está fazendo o curso comigo, a gente vai tirar essas dúvidas. Para você que está aqui só de visitante,
vocês coloquem as dúvidas de vocês nos comentários que eu responderei e assim a gente vai tentando dinamizar esse processo da aula, tá? Sujeito indeterminado. Aqui, ó. Tocaram a campainha. Na verdade, quando eu tenho sujeito indeterminado, por uma relação lógica, eu não posso determiná-lo nem em gênero e tampouco em número. Então, eu utilizo sempre verbos na terceira pessoa, tá? Cuidado, só na terceira pessoa do plural. Por que eu falei cuidado? Porque eu vou ter a seguinte sentença, ó. Eles tocaram a campainha. Quando eu falo que foram eles que tocaram a campainha, eu determinei sujeito, já gerei a noção de sujeito simples para ele. Portanto, ele não é indeterminado. Ele é indeterminado quando eu não puder determinar o agente, tá? Tocar a campainha. Eu sei se foi uma pessoa por uma vez, ou foram duas pessoas que colocaram o dedinho ali. Eu sei, não tem informação se foi homem, se foi mulher. Portanto, você não tem informação de gênero e número, sujeito indeterminado. Aqui é a marquinha da terceira pessoa do plural. Falaram mal dela, mais uma vez, ó. Marquinha aqui da terceira pessoa do plural. Essa daqui é uma regrinha, tá? Como achar com o ser, a classificação do sujeito. Nesse caso, eu tenho que olhar o verbo ou a oração. Precisa ser. O verbo precisar, ele demanda a preposição de, ou seja, ele é regente da preposição de. Qual é o verbo que precisar naturalmente de preposição e vier acompanhado dessa partículazinha aqui, tá, do ser, ele será classificado como índice de indeterminação do sujeito. E aí eu vou pegar essa frase e vou tentar transformar na voz passiva analítica, né? Precisa-se de moças. Moças são precisadas? Estaria certa essa frase? Claro que não. Ok? Então, aqui esse ser, eu tenho o verbo transitivo indireto. Para quem não lembrar direito o que é transitividade verbal, tá? Quando a gente estiver em termos integrantes da oração, a gente vai voltar no conceito de transitividade, tá? Nunca se está livre, outro macetezinho. Se tem um ser e tem verbo de ligação aqui, tá? Naturalmente, esse sujeito aqui vai ser sujeito indeterminado, tá? Quando houver o ser mais o verbo de ligação. Assim, ó, nunca se está livre, sonha-se, tá? Aqui eu também tenho uma partícula C, tá? Que ela acompanha um verbo, nesse caso, que ele é intransitivo, que aqui nesse caso vai transformar esse verbo aqui em um verbo intransitivo normal, mas só que vai ter um sujeito aqui que vai ser um sujeito indeterminado, tá? Nunca se está livre de problema, segue esse mesmo exemplo do 4, as frases são muito similares, tá? Portanto, aqui eu também tenho um sujeito indeterminado. Outra característica para identificar sujeitos indeterminados, tá? Verbos no infinitivo, ó. Apontar para os outros é falta de educação, ou seja, aqui esse agente que está apontando, eu não posso determiná-lo. Se não posso determinar gênero e número, portanto, será sujeito indeterminado. Show? Espero que vocês já estejam safos com classificação de sujeito. Vamos aqui para o final de sujeito, que é a oração sem sujeito, tá? Aqui ela vai acontecer em algumas características. E aí eu vou deixar isso daqui bem em destaque, porque essas características vão fazer total diferença para a classificação final de vocês, tá? Então vamos lá, ó. Oração sem sujeito ocorrerá com o verbo haver, não. Verbo haver no sentido de existir. Fazer no sentido de tempo decorrido, né? Fenômeno da natureza. Vamos observar aqui alguns deles, tá? Anoiteceu muito cedo. Quem anoiteceu muito cedo? Existe esse questionamento? Não existe.
Portanto, eu sei que se isso aqui é um fenômeno da natureza, já marca aqui, ó, oração sem sujeito. Os. Já é 1h da tarde. Quando eu tiver a noção aqui, ó, eu tenho aqui um já, me dando uma ideia de tempo, né, somado a um verbo de ligação. Quando isso daqui ocorre, tá, eu entro na característica, na ideia de tempo, tá? Então, aqui eu entro também com a característica de oração sem sujeito, tá? E aqui, ó, está quente em Santos. Esquece o quente, porque está, na verdade, me dá uma noção também de tempo, o momento que está acontecendo, é nesse momento, ok? Portanto, tenho mais uma oração sem sujeito. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido está aqui. E aqui eu tenho mais um exemplo também de oração sem sujeito, tá? Verbo haver no sentido de existir. Há mulheres na sala ou tem mulheres na sala. Nesse caso, quem há mulheres na sala não tem sentido. Portanto, aqui oração sem sujeito. Choveu muito no Rio de Janeiro. É fenômeno da natureza. Sendo fenômeno da natureza, posso marcar aqui oração sem sujeito. Lembrando que essas classificações só serão ratificadas à medida que vocês façam exercícios. Portanto, tenham como hábito sempre, pegou a teoria, faça exercício. Agora que a gente já falou do termo referencial, serei muito breve no predicado, que é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, que característica inerente a um ser, atributo, propriedade, ou simplesmente, se você tirar todo o sujeito, o que sobra da frase é o predicado. Essa é a definição que eu gosto mais, que é a mais simples. Mas há um aspecto sintático ligado a ela, tá? Vamos lá. Quando o predicado tiver o seu núcleo verbal, ele será chamado de predicado verbal. Se tiver o seu núcleo nominal, será obrigatoriamente predicado nominal. E se tiver um verbo e um nome, será predicado verbo nominal. E aqui estão os exemplos, tá? Aqui eu vou também destacar, só para deixar claro para vocês aqui. No verbal, a gente vai passar no slide do lado, a gente vai ver que tem uma característica específica de verbo. Nominal também. Aqui eu vou ter um termo integrante, um acessório aqui concorrendo, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês. Tirei o sujeito, tá? Acusou o homem de ladrão. Aqui eu tenho uma indeterminação, não sei quem praticou essa ação, portanto, sujeito indeterminado, tá? Tirei sujeito, significa que tudo que sobra aqui é predicado, ó. Tirar esse se manteve, porque essa partícula está ligada a Pedro, tá? Vamos lá. Na verdade, tira isso daqui, porque ele começa aqui, antes do acusou. Então aqui eu tenho predicado em todas essas funções, tá? Tirei o sujeito, que me sobra é o predicado. Aqui eu vou analisar, agora que eu já sei, ó, para a gente tentar macetar. Tirou o sujeito, tudo que sobra é predicado. Vamos olhar para oração, tá? Correram muito, é verbo intransitivo, então isso daqui só pode ser predicado verbal. Pedro se manteve atento. Atento é uma qualidade de Pedro. Aqui é um verbo de ligação e aqui é um predicativo de sujeito. Então isso aqui é um predicado nominal. O núcleo é um nome, né? Quem acusa, acusa algo ou alguém. Nesse caso, esse homem aqui é o objeto direto do verbo acusar. De ladrão é o que está caracterizando esse objeto direto. Se esse termo está caracterizando o objeto direto, aqui nesse caso ele é predicativo do objeto. Se ele é um predicativo do objeto, ele é uma característica, portanto o nome. Aqui eu tenho predicado verbo nominal, tá? Então, 3 exemplos. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. No predicado verbal, eu tenho a seguinte questão, tá? Eu vou ter um verbo transitivo que será dito direto, quando precisar de complemento sem preposição, tá? Eu vou ter um verbo transitivo indireto, quando ele precisa de complemento com preposição, ou terei um verbo transitivo direto e indireto, que precisará de 2 complementos, um sem e outro com preposição, tá? Então, para que eu consiga identificar aqui, eu devo identificar, em primeiro lugar, tá, qual é o complemento verbal,
E depois, em segundo lugar, se tem preposição ou não. Tem que identificar, tem preposição ou não. Se não tiver preposição, ele é transitivo direto. Se tiver, transitivo indireto. Lembrando que isso vai ser explicado para vocês na aula de termos integrantes. A gente ainda está em termos essenciais, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Renan deu uma nota ao trabalho do aluno. Quem dá algo a alguém, né? Aqui, ó, algo a alguém ou alguma coisa, né? Ou alguma coisa. Portanto, ó, a alguém. Nesses dois casos aqui são duas respostas. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Pela relação lógica eu vou ter um objeto direto e indireto. Tá? Ela fez uma torta de morango, tá? Para a reunião. Aqui nesse caso, ó, ela fez, quem faz algo, uma torta de morango, tá? Isso daqui foi o algo feito, portanto aqui é um objeto direto. Sendo objeto direto, só pode ser um predicado verbal. Show? O predicado nominal, ele vai trabalhar com o seguinte conceito, e aí eu faço aqui uma saudação ao meu professor, querido professor Osani Roberti, né? Que se eu sei alguma coisa de sintaxe nessa vida, eu devo muito ao Osani, né? Eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ele. E vamos lá. O Osani sempre ensinou o seguinte, na sentença, ó, sujeito mais verbo de ligação, o que se segue aqui vai ser um predicativo do sujeito, tá? Se é um predicativo do sujeito, eu sei que vai ser um termo aqui no predicado que vai caracterizar um sujeito. Se eu falo caracterizar, eu já sei que ele vai ter uma função nominal, assim caracterizando um predicado nominal. Vamos lá, olha só. Renan continua firme no projeto. Continua, aqui é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele indica estado, tá? Continua firme no projeto. O estado aqui que é firme, ok? Firme caracteriza Renan. Firme é um adjetivo, portanto, aqui eu tenho um predicativo de sujeito. Ela é especial. Especial caracteriza ela, tá? Um termo que está no predicado caracteriza o sujeito, portanto, predicativo de sujeito. Sendo predicativo de sujeito, tendo núcleo nominal nessas duas funções aqui, eu tenho um predicado nominal. Pedro ficará alerta, né? Aqui, ó, ficará alerta. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Aqui eu tenho uma característica, portanto, tenho um predicativo de sujeito que caracteriza Pedro. Portanto, alerta é um nome, tem um predicado nominal. E por fim, chegamos agora na conclusão da nossa aula, que é o predicado verbo nominal. Lembrando, se no predicado verbal o meu núcleo é um verbo, no predicado nominal meu núcleo é um nome, no verbo nominal o núcleo será um verbo e um nome, tá? Então, portanto, já vou dar uma corridinha aqui para o verbo, tá? Só para pegar esse primeiro exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, Renan correu assustado. Aqui eu tenho um verbo intransitivo, tá? E ao mesmo tempo aqui eu tenho um nome, tá? Que não está, na verdade, respondendo a esse verbo, muito pelo contrário. Ele está caracterizando Renan. Então aqui eu tenho um termo que está no predicado que está caracterizando o sujeito. Tenho um predicativo de sujeito, tá? Dentro desse recorte, se eu tenho um verbo intransitivo mais um predicativo, eu aqui nessa configuração eu vou ter um predicado verbo nominal, tá? Consideramos seu trabalho satisfatório. Quem considera, considera algo, portanto esse aqui é o objeto direto. Satisfatório qualifica trabalho, tá? Satisfatório qualifica trabalho. Satisfatório será o predicativo do objeto, tá? Se é o predicativo do objeto, se aparecer o predicativo do objeto, eu posso marcar aqui, tá? Predicado verbo nominal.
Uma, porque eu sei que predicativo vai ser uma característica, e dois, porque eu sei que se eu tenho a característica, tenho o verbo, só pode ser verbo nominal. E por fim, a vida fez o rapaz mais desconfiado. Quem faz, faz, no caso, tornou, né? Faz alguém, né? Desconfiado, retoma a ideia desse alguém, que é o objeto direto. Achei o objeto direto, já sei que predicado é verbo nominal. Show? Espero imensamente que vocês tenham gostado da nossa aula. Para quaisquer dúvidas, coloque nos comentários. Eu sei que ficou uma aula mais extensa, mas vai ser com certeza uma aula bem completinha para que você consiga dar conta dos seus estudos. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.